Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 93 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo de número 4. Módulo 4, Política. Lembrando que o módulo 1, módulo 2 e módulo 3, todas as aulas da aula 1 até a aula 92 estão aqui no YouTube, gratuitas, essas aulas. E delas nós produzimos apostilas que estão à venda lá no meu site www.leonardobragaflores.com. De cada módulo desse, módulo 1, Introdução e Fundamentos, módulo 2, Epistemologia e módulo 3, Ética, foram produzidas apostilas e estão à venda lá. Joia? Direto no conteúdo, já aparece para você aí, aula 93, Política. Nós vamos falar de cultura. Cultura. Um assunto aí, né, bastante estudado na sociologia e também na antropologia, né? Um assunto mais pertinente à sociologia e à antropologia. Vamos fazer com uma abordagem da filosofia sobre ela, mas também com uns apontamentos aí de antropologia e sociologia, ok? Bom, já aparece para você agora, nesse slide, o conceito de cultura. Conceito de cultura. Nós montamos um conceito aí encorpado para não deixar a desejar em nenhuma prova, né? Em nenhum concurso. Cultura é uma palavra que apresenta muitos significados. Uma palavra que apresenta muitos significados. Por exemplo, distinção e intelectualidade. Então o camarada, ele é culto, não é? Ele é culto porque ele é o quê? Distinto. Ele é intelectual, não é? Mas assume no sentido socioantropológico, que é o que nos interessa nessa aula, a ideia de um conjunto de princípios, valores, tradições, saberes, crenças, técnicas, regras, ideias, hábitos, símbolos que são adquiridos, muito importante isso, e cultivados por uma civilização, ou seja, um povo ou nação. Pessoal, o que é cultura então? Um conhecimento adquirido por uma civilização. Isso é cultura. Cultura é isso. É um conhecimento que uma civilização adquire. E como é essa aquisição de conhecimento? Nós vamos ver já já como funciona. É um passando para o outro. Ou seja, os ancestrais passando para aqueles que os sucederam, para os próximos habitantes daquela civilização. É assim que se forma, então, numa ideia mais geral, a cultura. Joia? Vamos prosseguir, então, com a leitura do nosso texto. Nesse sentido, Gilberto Cotrim, no mesmo sentido aí o conceito, ó, um amplo conjunto de conceitos, símbolos, valores, atitudes que moldam uma sociedade. Que moldam uma sociedade. Sobre esse tema, certamente o homem sempre fez cultura, porque é essencialmente um ser cultural e não um ser natural. Aí o Batista Mondini, né? Bom, deu para entender então aí o conceito de cultura, né? Seu conceito, vamos aprofundar nele mais um pouco, guarda afinidade com o que se chamou no grego de paideia, que significa educação. Paideia era nada mais, nada menos do que o modelo de educação individual na Grécia Antiga. Era a pedagogia antiga, era a LDB, era como funcionava, né? Era a Lei de Diretriz e Base da Educação, né? Era o ECA da Grécia Antiga. Beleza? Bom, segundo Weber Jager, né? Weber Jager é a formação do homem grego. A formação do homem grego e o processo espiritual que lograram elaborar o seu ideal
de humanidade, que lograram elaborar o seu ideal de humanidade. Então foi a formação do homem grego que logrou, né, cortei esse pedacinho, que logrou elaborar um ideal, né, para esse homem grego, de os ideais, né, desse homem grego, e também o aperfeiçoamento dele no processo espiritual e também os ideais de humanidade. Isto é, refere-se à formação educacional no sentido mais amplo e completo lá na Grécia Antiga. Aí nós temos a matemática, a retórica, tudo isso eles aprendiam lá, né? A ginástica, a filosofia e muitas outras coisas, Bom, vamos em frente então. Manifestações agora. Vamos ver como é que se manifesta aí a cultura, né? A cultura se manifesta por 4 instrumentos, 4 ferramentas, ó: o conhecimento, a linguagem, o comportamento e a paixão. 4 ferramentas. Primeiro deles, conhecimento. Trouxe um termo grego para cada um. Conhecimento, no grego logos, significa razão. Diz respeito ao processo de transmissão de conhecimento que será captado e agregado por intermédio da relação didático-pedagógica do binômio ensino-aprendizagem. A comunidade que integra os envolvidos no trâmite de transmissão desse saber abarcará com as condições ideais para a passagem desse conhecimento. A quem? Aos seus sucessores. Então, o conhecimento compõe, é uma ferramenta, é um instrumento aí para se estabelecer uma cultura. O conhecimento não vai ter como existir uma cultura sem o conhecimento. Joia? Ali é uma cultura que se transmite de um para o outro, numa relação didática, seguindo a pedagogia deles, tá? Transmite-se um para o outro o quê? O conhecimento. Deu para entender? Bom, vamos em frente. Linguagem. No grego, glossa, que significa língua. Glossa. É um instrumento variável de comunicação entre as culturas, compostas por códigos. Ela é composta pelo quê, né, a linguagem? Códigos, convenções, símbolos verbais ou não. Pode ser um símbolo verbal ou escrito. Tá? O pestre, por exemplo, uma linguagem. O camarada escrevia, né, símbolos e códigos na pedra, né, que se expressa por meio do que? Da escrita, da fala, de gestos, de imagens utilizadas pelos emissores, ou seja, aquele que emite a mensagem, as gerações receptoras dos valores culturais. Sempre, percebe que na cultura sempre tem essa coisa da transmissão? Sempre tem isso. Joia? Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima ferramenta então, de se estabelecer uma cultura, que é o comportamento. No grego, ethos, que significa caráter. Refere-se ao comportamento humano que foi passado e aprendido de geração em geração no lugar onde se vive. Então, naquele lugar, naquela comunidade, naquela civilização, teve um ethos. O que seria esse ethos? Seria esse comportamento, esse caráter, né, que um passou para o outro dentro das gerações. Em vista disso, o indivíduo não herda instintivamente o saber, pessoal. Ele não nasce sabendo igual um animal. Não. Vamos ver na aula que vem o estudo do homem, o estudo político do homem, né? Porque o homem, ele tem também um estudo aí para ser realizado no sentido metafísico. Na próxima aula vamos estudar o homem no sentido político. Bom, veja, o comportamento aqui para a política não é herdado numa cultura. Não é herdado numa cultura. Instintivamente. É herdado através de transmissão, né, de um para o outro. Aí tudo bem. Mas instintivamente, o homem nascendo com aquilo, como um inseto, por exemplo, a aranha, ela consegue construir uma teia
sem transmissão de conhecimento. Ninguém ensinou ali a aranha a tecer uma teia. Ela começou a tecer devido a um processo instintivo, da mesma forma a abelha fazendo ali o mel e por aí vai. Deu para entender? Então aqui é um transmitindo para o outro. Esse caráter aí tem esse sentido de transmissibilidade, né? Do comportamento que está sendo o quê? Passado de um para o outro. Pois será aprendido, percebe, pessoal? Por meio da convivência consuetudinária. Consuetudinária é costumeiro, ou seja, do hábito. É naquele hábito o comportamento do outro vai passando para o próximo. É assim. Esse é o ethos, tranquilo? Bom, vamos em frente. Aí, já aparece para você, paixão. A paixão, no grego pathos, significa sentimento. Tá? No latim, passione. Né? Tem lá o crime passional, é um crime de paixão, é um crime de sentimento. Aqui pra gente, interessa mais aqui nesse momento grego, alguns autores põem o latim, outros põem até o italiano. Mas aqui o mais interessante que eu achei foi o grego mesmo. Paixão, pathos, significa sentimento, joia? Também compõe, o sentimento também compõe uma cultura. Isso tem que ter cuidado com esse aí, cara. Porque isso pode inflamar uma cultura. Existem culturas que inflamam com o pathos. Ele é bom, eu coloco aqui no meu texto, para, vamos dizer assim, início, para impulsão, não é? Da tomada de decisões daquela cultura até do indivíduo. Mas se o indivíduo vive de paixão, compra lá o meu curso Amor e Paixão, você vai ver as consequências da paixão. Principalmente no lado sentimental. Tá? E também do lado social. Né? É o estado de exagero. No geral, paixão é isso. É o estado de exagero anímico dos ânimos, que inclina, inflama e impulsiona impetuosamente os indivíduos. Então você começa a fazer alguma coisa na vida por causa da paixão. Uma coisa que você quer que dê certo, um empreendimento e tal, né? Paixão. É ótimo para começar, mas viver disso não dá, beleza? Entendemos servir apenas para arrancada. É isso aí, ó. Inicial dos objetivos sociais. Pois, se reincidente e descontrolada, reincidente que acontece toda hora a paixão, e descontrolada, ela pode trazer situações indesejadas, conforme lembra o Huysman. Vamos ver o que ele diz? O apaixonado segue uma lógica muito pessoal, ou seja, é dele. E sabe o que ele fala? No continuar do texto, lembra um toxicômano gravemente atingido. Um apaixonado, para esse autor, seria uma espécie de um drogado. É isso aí, uma espécie de um cracudo, camarada que, não é, perde os sentidos. Não é assim na sociedade. Você já viu aí na sociedade, seja no Brasil ou em outro país, camarada apaixonado por um político? Você já viu isso? É nesse sentido, nós estamos estudando política agora, sem dar nomes. Você já viu um camarada, né, inflamado, conforme eu coloquei ali em cima, impulsionado, exageradamente, com os ânimos alterados, emocionado por um candidato a presidente, governador, prefeito ou o que quer que seja? Você já viu alguém assim? Você conhece algum evento assim? Diga aí, pode escrever nos comentários. Fala o que você quiser. Tranquilo? Não estou aqui defendendo um ou outro. Joia? A minha posição é não ser apaixonado por nenhum, mas, né, você tem que declinar ali em algum momento para algum. Mas aí a paixão é uma complicação. Foge à racionalidade normal. É isso que lá no meu curso eu falo. Bom, aí achei essa figurinha bonita, né? Coloquei no nosso curso para distrair um pouco a mente aí, né? Cultura e filosofia. Percebe as várias religiões aí, né? O desenvolvimento e tal. Bom, vamos continuar então no nosso texto, nosso estudo.
espécies aí de cultura. Tem a coletivista. Cultura coletivista é aquela em que as pessoas são envolvidas em processos plúrimos e de multiculturalismo e convivência social. Então não é? Onde está aberta, né? A coletivista ela é uma cultura que está aberta nesse processo plúrimo, pluralidade, né? Nesse multiculturalismo de conviver com outras culturas. Beleza? Individualista já é aquela mais, né, que vive isolada, aí, ó, sem entrosamento com outras culturas. Individualista. Tem a relativista, que é aquela que as concepções de certo e errado são relativas, variando conforme as culturas que estão inseridas. Então, dentro dela mesmo, volta e meia, ela examina, né? Ela é relativa, não há uma verdade absoluta. Ela examina suas concepções. Tem a subculturalista. Subculturalista é a cultura que vive dentro de outra cultura. Né? Subculturalista, só ver aqui a câmera funcionando, tudo ok. Subculturalista, né? É aquela que vive, é uma cultura que vive dentro de outra cultura. Mas como pode isso, professor? Um exemplo aí dos livros são as gangues, por exemplo, as gangues, né? Gangues de pichadores, por exemplo, gangues de criminosos, enfim, indivíduos ali, são civilizações que vivem dentro de outras civilizações. Percebe? São comunidades que vivem dentro de uma comunidade maior. Muito doido isso, né? As gangues. Tá? São grupos contidos em outros grupos maiores. É um grupo menor que está contido num grupo maior. Tá? É a subcultura dos grupos. Beleza? Bom, as sistemáticas, as culturas em que os conhecimentos são transmitidos por mera convivência. Veja, não tem um sistema. É assistemático. Não tem um sistema. Basta você conviver, basta você estar junto, vai acontecer a transmissão daquele conhecimento cultural. Por exemplo, aí o idioma. Um idioma, né? Uma criança, se você pega ali, vai ter mais facilidade. Você pega ela ali com 2 anos, por exemplo, 1 ano, insere ela num país qualquer, né? Tira ela de um país e bota em outro, ela vai ali falar, né? Com 4, 5 anos, vai falar fluentemente o idioma do outro país. Fluentemente. Tranquilo, que ela vai ser introjetado de tal forma que ela vai ficar muito tranquila ali com aquela questão. É assistemático a transmissão da cultura, percebeu? Já a cultura pode ser também sistemática. Cultura sistemática é a cultura em que os conhecimentos são transmitidos por intervenção das instituições sociais. Instituições, na verdade, instituições públicas, né? As instituições públicas. Aí temos aí a lei, né? As instituições em si vão interferir. Tem a lei, tem o poder legislativo, até o executivo pode também, excepcionalmente, né, em caráter atípico, fazer uma lei. Essa lei sendo formulada, essa lei leva a cultura que está ali, né, lidando com aquelas regras, com aquelas normas, vai lidar com essa lei. Essa lei que vai transmitir o quê? Alguma coisa ligada a costumes, alguma coisa ligada a hábitos daquele povo. Então a lei é um processo sistemático de se também, de uma espécie aí, né, de cultura. Então é um processo sistemático, é uma forma, é uma espécie sistemática de cultura. Joia? Cultura através da lei. Cultura através do idioma, já vai ser assistemático. Bom, mais um quadrinho aí para refrescar a cabeça aí na cultura. Achei bonito. Tá? Vamos em frente aí para agora a concepção de alguns filósofos. Tá? A concepção de alguns filósofos sobre o que é cultura. Aí depois tem uma questão de prova e aí nós vamos para o fechamento ali para algumas propagandas. Fica para as propagandas que pode ter alguma coisa de interesse tua aí, cara. Vamos lá. Vejamos algumas citações e remissões parafraseadas sobre os pensadores, sobre o que pensadores
concebiam sobre a cultura. Porque parafraseado, porque não está exatamente as palavras dele aqui, né? Tá, a gente fez um trabalho aqui para você entender, tá, melhor. Tá, então o Aristóteles, primeiro aí, a sociedade é uma realidade natural. Designa uma organização extremamente difundida na natureza. Percebe? A sociedade é uma realidade natural, designa uma organização extremamente difundida na natureza. Por Francis Bacon, a cultura é a Geórgia do espírito. Geórgia aí, o sentido é de agricultura. A cultura é não é aquele país não, tá? A cultura que é a cultura é a agricultura, ou seja, é a vida do espírito, né? Cultura é a capacidade racional de escolher seus fins últimos. Essa aí para o Kant. Capacidade racional de escolher seus fins últimos. Claro, né? Ligado ali numa sociedade, numa comunidade, numa civilização. Assim, a capacidade racional de escolher os seus fins. Para o Hegel, ele vai dizer que cultura é um povo faz progressos, um povo faz progressos por meio de quê? Da cultura. Então, a cultura de alguma forma vai fazer com que se progrida o quê? Um povo, uma determinada quantidade de pessoas. Ela marca o desenvolvimento e também o crepúsculo, que seria o pôr do sol, né? A aurora é o nascer do sol e o crepúsculo é o entardecer, é o pôr do sol. Então, veja só, a civilização ela é marcada pelo desenvolvimento e também pelo término, né? Pelo crepúsculo. Isso aí na visão do Hegel. O Karl Marx vai dizer que a sociedade é um conjunto de relações materiais dos indivíduos no interior de um estado de desenvolvimento determinado por forças produtivas. Para o Lévi-Strauss, vai dizer que cultura é um sistema de símbolos, sinais, que seguem padrões estruturais universais. São manifestações de uma lógica universal que molda a natureza humana. Bem aí adaptado numa visão bem moderna essa aí do Lévi-Strauss, né? Bom, eu selecionei essa questão aí que caiu nesse vestibular da Universidade Estadual, da Universidade de Pernambuco. Faça essa questão. Bom, se você está aqui no curso desde o começo, né? Você vai ver, na maioria das aulas eu disse que você não precisa ler texto de nada, né? Não precisa ler texto de nada. Cara, agora, claro que o comando da questão está aqui, né? Isso aqui precisa ler, né? Uma citação acima do autor sinaliza o princípio de reflexão filosófica no âmbito do estudo da dimensão cultural. Só aqui já mata, ó, do humano. Percebe? Olhou aquela figurinha e tal, dimensão cultural. Aí o cara, pô, o que é cultural e tal? Você viu que várias vezes citei esse cara aqui, inclusive na aula de hoje, o Batista Mondin. Quem está no meu curso já está, né, já tá habituado a toda essa questão de prova. E aí, gente, marca aquele letra aí. O que é cultura, hein? Resposta certa, letra C de casa. Os valores são elementos construídos os valores são elementos constitutivos fundamentais de toda a cultura. Cultura, ela tem o quê? Ela tem valores. Vimos aí bem lá no comecinho, lá no conceito. Tranquilo aí, tranquila a questão. O quadrinho ali em cima já te insere, praticamente isso aqui já te insere sem olhar o comando da questão. Isso aqui, né, com o nome ali do Mondin e mais aqui cultural, já vai te fazer lembrar da aula, vai te fazer lembrar de tudo aí que a gente falou sobre cultura. Joia? Bom, teu trabalho agora é esse, né, cara? Você vai ajudar aí o vídeo a tomar um alcance maior fazendo isso, curtindo, colocando aí aquela curtida,
já ajuda pra caramba aí outros coleguinhas a terem contato com esse material. Pessoal, aqui não são só apostilas, são obras de arte. Obras de arte. Beleza? Essa aqui amarela é o módulo 1, Introdução e Fundamentos. A azul é o módulo 2 de Epistemologia. E a vermelha é o módulo 3 de Ética. Já estamos produzindo agora no módulo 4. Se Deus assim nos permitir, chegamos no final de Política. Joia, pessoal? Adquire esse material. E aí em cima estão de questões. Se você comprar de 700, você compra todas. Beleza? Ó, tá com pressa, cara, tá sem tempo, o professor não tem tempo de estudar. É esse material aí. É esse material que vai te levar a 20 pontos do edital de filosofia. Por quê? Porque tem 10 questões balanceadas, selecionadas na primeira rodada de simulados, aí na turma Apolo e na turma Dioniso, mais 10 questões. Todas elas corrigidas em PDF, é isso mesmo. Uma mini apostilinha em PDF para você ter contato ali na leitura. E corrigidas também em videoaula, meu amigo. Quer tomar os primeiros contatos com matemática? Tá aí um mini curso de matemática básica para concurso. Também tem esse aí, ó, mini curso de conhecimentos pedagógicos para concurso, que eu passei ali em São João de Meriti, com conhecimento menor do que quando eu montei esse mini curso aí. Então o mini curso tá bem para 4 horas só, cara. 3 horas, né? Tá bem calibrado esse mini curso aí. Muito bom mesmo. Tá? Ó, esse aqui é o suprassumo do meu trabalho. São 4 cursos de grandes questões da filosofia. Amor e paixão aqui em vermelho. Felicidade aqui em amarelo aqui em cima. O bem e o mal. E intuição. 4 cursos de grandes questões da filosofia. Aí lançado para você. Tá? Quer ajudar no meu canal? Prof. Leonardo Braga Flores, @gmail.com, é esse Pix. E no mês de dezembro, 4 de dezembro, vou lançar em parceria com a Faculdade de Iguaçu essa pós-graduação. Óbvio, reconhecido pelo MEC. Os outros cursos que eu anunciei são cursos livres. Essa não, essa aqui é uma pós-graduação com reconhecimento no MEC. Valeu? Meus amigos, minhas amigas, vamos ficando por aqui. Agradeço demais a tua presença, cara. Agradeço demais a tua presença aqui nessa aula. Agradeço demais, demais, demais. Beleza? Você vai curtindo aí, cara, e compartilha com o teu coleguinha. Uma aula dessa aí de cultura, se ele está estudando sociologia, está estudando filosofia, claro, né? E está estudando também antropologia ou história. Uma aula dessa aí de cultura, cara, olha quantos pontos eu trouxe aí, né? Fundamentações teóricas no material. Tá muito legal aí a pesquisa. Um abraço a todos, fique com Deus, valeu, te aguardo no próximo encontro. Já até anunciei, pretendo dar lá, falar sobre o homem aqui na política. Tchau, tchau, fica com Deus. Tchau.